Agora pegue a maçã e faça um pedido. Eu desejo Sim, fale! comprar um drone e que ele não seja uma versão requentada do modelo anterior. Ótimo, isso! No clássico A Branca de Neve, a responsável por fazer a protagonista adormecer foi uma maçã. No Paraíso da Bíblia, foi uma maçã também a responsável por expulsar Adão e Eva do paraíso. Agora ferrou. E da mesma forma, foi uma maçã que fez Isaac Newton perceber a gravidade. Mas a última maçã a mudar a história deu origem a uma das empresas mais valiosas do mundo, a Apple. Ela foi fundada em 1976 por Steve Wozniak, ex-funcionário da HP, e por Steve Jobs, ex-funcionário da Atari. E foi num dormitório da faculdade Reed College, no Oregon, que eles trabalharam na máquina que viria a ser conhecida como Apple I. Só que apesar de ser um equipamento bem avançado para a época, o projeto foi recusado pelas empresas de onde seus criadores vieram. Mas tá faltando alguém. Ah, sim, é que além de Jobs e Wozniak, a Apple teve um terceiro fundador que poucos conhecem, Roland Wayne. O problema é que ele era bem mais velho que os outros dois, já tinha passado por alguns traumas bem intensos em tentativas passadas de empreender no segmento de caça-níqueis. E por causa disso aí ele já apresentava ali alguma aversão aos riscos de novos empreendimentos. Talvez por isso, infelizmente, sobretudo para ele, né? Pouco tempo depois ele acabou decidindo sair da Apple, recebendo cerca de $800 como compensação. A saída dele, no entanto, não impediu, como a gente sabe, que a Apple se tornasse uma empresa extremamente bem sucedida. O primeiro produto da empresa, como já falamos, foi o Apple I, que acabou sendo vendido na forma de uma placa-mãe ao preço de $666 com 66 cents, o equivalente a $3.600 hoje em dia. Inclusive existem algumas histórias em torno desse preço de $666, mas Steve Wozniak, que foi quem definiu esse preço, já falou que na época ele ainda não tinha ouvido falar sobre o 666 ou 666 ser o número da besta, e que ele estabeleceu esse valor aí porque simplesmente gostava de repetir números. And then the retail price was $666.66 because I, as a mathematician, like repeating digits. And that was what it should be. Em 1977, eles apresentaram a família Apple II, que recebeu diversas versões e periféricos até 1991, e paralelamente, após chupinhar a ideia de interface gráfica de uma certa empresa, eles lançaram a linha Macintosh. Já a partir de 1999, o nome Macintosh foi simplificado para apenas Mac, e fizeram parte dessa linha modelos lendários, como o iMac G3, o Power Mac G4, o Mac Mini, o Mac Studio, e basicamente qualquer coisa até hoje que tenha Mac no nome. E verdade é que o grande segredo por trás do sucesso da Apple sempre foi a capacidade de inovação e de assumir riscos de Steve Jobs. O problema é que essa determinação dele era tão grande que muitas vezes ele simplesmente deixava de lado coisas como custos e faturamento. Por exemplo, em 1979 a Apple estava trabalhando num certo projeto chamado Lisa, que inicialmente deveria ser um computador de baixo custo e baseado em texto. Só que nessa altura o Steve Jobs ele já tinha decidido que interface gráfica era o futuro, então ele queria colocar interface gráfica em tudo que era lugar. Só que como isso aí encareceu o projeto, o Steve Jobs acabou então sendo afastado do projeto do Lisa. Mas vocês sabem como que era o Steve Jobs, né? Ele tava lá de canto, olhando lá o Wozniak liderando o projeto do Macintosh. O projeto não era dele, ele não podia fazer nada. Até que um dia o Wozniak sofreu um acidente de avião. O que ele fez? Não piscou duas vezes. Ele foi lá rapidinho, meteu a interface gráfica que ele tanto queria e ainda por cima decidiu que o Mac ia ser mais barato que o Lisa só pra ferrar com a vida da antiga equipe dele. Sei lá se foi só por isso também, né? É o que conta a história. Só que apesar do sucesso do Macintosh com direito a anúncio no Super Bowl dirigido por Ridley Scott e tudo mais, e de ter tido no primeiro momento uma boa demanda, a verdade é que as vendas acabaram caindo, já que a ideia de Jobs era fazer um computador de baixo custo e isso não se concretizou, culminando na sua demissão e levando a Apple a uma era sombria, que só foi revertida em 1997, quando Steve Jobs, que na época já havia sido recontratado como consultor, reassumiu o cargo de CEO da empresa após um golpe no então CEO Gil Amelio, ao melhor estilo Steve Jobs de ser. Aí depois disso foi aquela era virtuosa que a gente conhece, né, que dura até hoje. Até que numa triste quarta-feira, dia 5 de outubro de 2011, casualmente dia do empreendedor aqui no Brasil. It's complicated. Steve! Oh my God!
Steve Jobs morreu, deixando não só um legado, mas uma cultura tecnológica tão forte que permitiu que a Apple vivesse até hoje basicamente lançando versões novas de produtos lançados por ele. E isso mostra o valor da capacidade de inovação, já que só em 2024, com a chegada do Apple Vision Pro, fomos capazes de ver algo realmente diferente para os padrões da Apple. Não por acaso, os próximos óculos FPV da DJI já envolvem o uso de câmeras frontais, e isso deixa bastante claro que, de várias formas, o futuro do FPV é a realidade aumentada. Mas afinal, o que tudo isso tem a ver com o drone da Apple? Vocês querem saber outra coisa interessante a respeito da Apple? Eu já falei que ela foi fundada em 1976, mas sabe qual foi o dia exato da fundação dela? 1º de abril de 1976. E é verdade, podem pesquisar. 1º de abril igual hoje. Então não, pessoal, a Apple não vai lançar drone nenhum pelo mesmo motivo que não vai lançar carro nenhum. Como bem disse o Tim Cook, atual CEO da Apple, a Apple não está interessada em projetos paralelos. Ela só quer construir coisas que façam sentido. Traduzindo em bom português, ela não faz porque não precisa. E isso só mostra o valor da capacidade de inovação deixada por Steve Jobs. Só que capacidade de inovação não significa simplesmente uma pessoa ser muito inteligente e criar um material novo, ou então um dispositivo capaz de fazer coisas incríveis. Isso surge todo dia, em países ricos, em países pobres. Tu chuta uma moita, saltam 3 gênios com ideias brilhantes capazes de mudar o mundo. E é claro que isso faz parte da equação, mas capacidade de inovação também exige capacidade financeira para tornar aquilo viável. Exige visão, por exemplo, alguém inventou a interface gráfica, mas foi Steve Jobs quem viu o potencial dela, e exige também tolerância a altos riscos, sobretudo prejuízos financeiros. E isso, meus amigos, as grandes Big Techs de hoje em dia não estão dispostas a aceitar. Talvez por isso que, em plena era da eletrificação dos carros, justo quando começam a surgir ideias para resolver os seus principais problemas, a Apple tenha desistido de lançar o seu próprio carro após uma década de desenvolvimento e bilhões de dólares gastos. Talvez seja por isso também que, em plena era da revolução dos drones, justo quando começam a surgir ideias para resolver os seus principais problemas, a Apple tenha desistido de lançar o seu, mesmo após terem sido vazadas patentes da empresa não só relativas ao novo drone, mas a um sistema de UTM. Pois é, meus amigos, parece que a velocidade com que a tecnologia evolui está diminuindo. Querem ver? Em 1983, a Microsoft lançou um negócio chamado Interface Manager, um lixo se comparado ao Windows 1 lançado 2 anos depois, que por sua vez era um lixo comparado ao Windows 3. Aí o Windows 95 fez isso tudo parecer lixo, as pessoas faziam filas nas lojas para serem um dos primeiros a comprar, só que a partir daí se criou um degradê de inovações sutis. O Windows 98, o Windows ME, o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows 11, difícil até saber qual é qual. Qual o motivo disso? O famoso em time que tá ganhando não se mexe. Não se convenceram? Vamos olhar outro segmento então, dos celulares. Na época que eles se popularizaram, cada geração trazia algo que realmente importava, uma coisa que a gente realmente queria. Eu me lembro que era assunto no trabalho quando chegava aqueles vendedores de planos corporativos que a gente podia escolher aqueles celulares, um mais maravilhoso que o outro. E a gente percebia inovação. Primeiro era a possibilidade de baixar tons polifônicos, depois as telas coloridas, depois eles passaram a vir com câmeras VGA, depois em algum momento passou a ser possível ouvir rádio neles, aí depois veio a guerra dos megapixels, que aliás hoje em dia é commodity, depois as telas touchscreen, que inclusive acabaram com a BlackBerry, que também achou que ia viver para sempre lançando um monte de coisa parecida ao invés de inovar, e hoje em dia o que virou, cara? Né? iPhone. Uma pessoa que compra um iPhone 14 e troca pelo 15. Quantas coisas será que ela faria com o 15 que não seria capaz de fazer com o 14, além de responder para as pessoas que perguntam: ah, esse é o iPhone 14? Não, é o 15. Esse é o maior benefício. Então, pessoal, essa desaceleração se verifica em vários segmentos. E é óbvio que o mesmo acontece com os drones. O Phantom 1, por exemplo, transformou um hobby onde era preciso soldar peças um produto de prateleira. O Phantom 2 fez a GoPro levantar a bundinha da cadeira dela ao incluir pela primeira vez uma câmera com gimbal estabilizado em um drone. O Phantom 3 popularizou as imagens aéreas em 4K e trouxe a resiliência de sinal. Ele voava tão longe que as pessoas praticamente pararam de se preocupar, de se importar com o alcance do drone. E de quebra ele ainda fez a concorrência surgir, servindo de base para produtos semelhantes. Já o Mavic Pro trouxe o desvio de obstáculos e a portabilidade, que aliás decretou a morte do GoPro Karma poucos dias depois do seu lançamento. Mas depois disso aí,
que tem melhorado? Cada nova geração de produto, o drone vai um pouquinho mais longe, a bateria dura um pouquinho mais e a câmera um pouquinho melhor, ou às vezes nem isso, como foi o caso do Phantom 3 pro Phantom 4, que usava basicamente a mesma câmera, ou então do Air 2S pro Air 3, que as pessoas até hoje estão decidindo se ela é melhor ou não. FPV já existia quando a DJI descobriu ele, da mesma forma que já existiam os Cineups quando ela lançou o Avata. E se o problema fosse só a DJI, mas não, cara, os concorrentes eles vão pelo mesmo caminho. Se em 2016 a FIMI inovou lançar o Mi Drone, que era quase um Phantom 3, o que eu vou dizer do X8 SE, que desde 2018 é quase a mesma coisa? Mas nós estamos em 2024. A Parrot, que lançou o ANAF em 2019, ficou vivendo disso por 5 anos. Isso sem falar do outro modelo deles lá, o Caviar, que ninguém nunca viu e só ouve falar, se ouve. Skydio lançou o Skydio 2 em 2019 e viveu dele até quase o ano passado, quando lançou o Skydio 2 Plus, que era basicamente igual. É por essas e outras que eu admiro empreendedores como Bill Gates, o Steve Jobs e Elon Musk. E vejam, pessoal, que eu falei empreendedores e não pessoas, porque eu não sei como é que eles são como pessoas. O Bill Gates eu sei que meteu o chifre pra caramba na Melinda, o Steve Jobs passava a perna até nos sócios dele, e o Elon Musk talvez, sei lá, seja o mais polêmico de todos, mas eles tinham visão, recursos e culhão, ou seja, capacidade de inovação. Pessoal, hoje quando a gente fala em inovação, a gente lembra logo do quê? Startup, que por definição é uma empresa jovem com uma boa ideia e que mais pouco nada a perder. Elas inovam, mas entre as grandes, aquelas que de fato definem qual é que é o ritmo de evolução nos seus mercados. Cara, eu ando enjoado. Talvez por isso que eu tenha acompanhado tanto canais e notícias sobre exploração espacial e sobre veículos elétricos. Não por acaso, segmentos onde ainda atua o único dos nomes que eu acabei de citar. Vocês podem não gostar dele, podem criticar os métodos, falar até que as ideias não são originais, mas uma empresa dele criou um foguete que pousa e revolucionou toda a indústria espacial e inclusive está criando outro agora para ir para Marte, enquanto que a outra forçou todas as marcas de carro a lançarem modelos elétricos. E de quebra ainda gerou um boom em torno disso, seja para concorrer com ele ou para resolver os problemas que ele criou. Mas pessoal, aí ó, enquanto tu fica aí repetindo que os elétricos são uma farsa, porque fazer bateria polui, porque bateria dura pouco, então demora muito para carregar, tem gente aí faturando milhões tentando resolver esses problemas e não sabe nem se vai conseguir. Então é óbvio que isso aí deixa as pessoas muito mais empolgadas, isso aí se reflete no que a gente vê, por exemplo, aqui no YouTube. Talvez o recorde de espectadores numa live de lançamento de drone até tenha sido nosso aqui, pessoal, no lançamento do Mavic 3, que teve 713 espectadores simultâneos. Já numa live de lançamento da Starship, amigo, vai dar uma olhada, às vezes chega a reunir dezenas de milhares de pessoas. Logo, a exploração espacial, que é no mesmo ritmo evolutivo de todos esses mercados aí que eu acabei de citar. Até que algum dia alguém fez uma coisa diferente, a indústria se oxigenou, tiveram que demitir alguns diretores velhinhos lá que faziam tudo do mesmo jeito há 30 anos. Enfim, alguém imagina todo esse interesse em torno da exploração espacial antes do sucesso do Falcon 9, ou então do anúncio da Starship, ou até mesmo, sei lá, do surgimento da Virgin Galactic ou da Blue Origin. Tu vê que a vidinha tá fácil quando a empresa começa a diversificar. Empresas de foguetes fazem foguetes, empresas de eVTOLs fazem eVTOLs, empresas de carros elétricos fazem carros elétricos e às vezes robôs, mas vocês viram que a água já tá batendo na bunda da Tesla. Mas é a maior empresa de drones que nem se declara uma empresa de drones. A DJI faz câmeras, microfones, equipamentos de cinema, links de transmissão, software e eventualmente até drones. E aí como é que eles inovam? Ou entra aí no site da Qualcomm aí, ver qual é o último Snapdragon deles, vamos pegar um abaixo, vamos entrar no site da Sony, ver qual é que é o último sensor de 48 megapixels quad buyer. Se tiver de 1 polegada, pega de meia. Vamos girar esse potenciômetro aqui pro OcuSync 1 km mais, daí tu rebatiza ele de OcuSync 5. Ô, cara do designer, fazem um design matador, que isso aqui tem que custar uns $100 mais que o outro, hein? A gente que é do meio, que gosta dessas coisas, a gente acaba comprando essas ideias loucas. O cara que gosta de carro, como é que o cara trocava um Celta pelo outro do ano seguinte? O cara que gostava via alguma coisa, a gente vê, mas a gente sabe que é uma coisa muito ilusória. Então, pessoal, usei essa brincadeira aí de 1º de abril para fazer um desabafo, contar uma historinha para vocês. Queria muito que a indústria dos drones voltasse a crescer de uma forma um pouquinho mais rápida. A gente acaba tendo que engolir o que chega para nós, mas é claro que eu sei, assim como eu, vocês também gostariam que viesse aquele plus, aquela telinha colorida, aquela câmerazinha VGA que um dia botaram no celular e que a gente quis muito comprar. Tomara que algum dia a gente volte a ter isso de novo. Feito, pessoal, é isso aí então. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. E se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.